Saiba mais sobre o GP da Inglaterra em Silverstone. Bem-vindo ao Fórmula 1 em Foco, meu nome é Alexandre Odo e hoje vamos conversar sobre o GP da Inglaterra em Silverstone. Uma grande vitória de Lewis Hamilton, a vitória de número 104 dele, ou seja, recorde absoluto, e outro recorde absoluto que ele tem também é que foi a 9ª vitória no GP de Silverstone, em casa. Muito único isso, né? Um piloto ganhar tantas vezes no GP de casa. Então vamos discutir aqui como que ele chegou a essa incrível vitória, mesmo com o pneu não ideal no último stint, que é o pneu macio, e mesmo assim ele conseguiu aí sobrepujar Verstappen, que vinha com pneu duro e naquele momento tinha um desempenho melhor. Mas, para mim, não foi só a Mercedes que venceu, a McLaren que perdeu. Por quê? Porque a vitória seguramente seria da McLaren. E a McLaren, ela perdeu a corrida, ou seja, ela teve alguns movimentos errados que fizeram com que eles não conseguissem a vitória nesse GP. Na realidade, a McLaren, ela perdeu as duas últimas corridas, Áustria e Inglaterra. Duas vitórias praticamente certas para a McLaren e ela fez questão aí de perder com alguns erros que vamos discutir agora, pelo menos os de Silverstone. Primeiro, quando começou a chover ali, e aí as equipes de ponta decidiram entrar nos boxes e colocar os pneus intermediários, o que aconteceu? A Mercedes, ela mandou que seus dois carros fizessem uma parada juntos, ou seja, uma parada dupla, entrando um carro, fazendo a troca, o outro espera ali, perde uns 2 ou 3 segundos e faz a troca em seguida e sai. Que é o quê? Dependendo da condição, você perde menos tempo o segundo piloto aguardando o primeiro trocar do que você fazer como a McLaren fez. Ela só entrou com o Norris e mandou o Piastri ficar na pista. Ele deu uma volta bem lenta na pista, porque já estava chovendo ali de slicks. E aí perdeu muito tempo quando ele entrou no box. Arruinou a corrida do Piastri. Ele caiu lá para trás e teve que remar tudo de novo aí para fazer, tentar aí somar bons pontos, né, no final da corrida. O Piastri caiu com isso de P2 para P6 depois da parada. Isso aí realmente interferiu bastante. Lembrando que no final da prova, o Piastri, com o pneu médio, que era o ideal para aquela condição do final da prova, era o carro mais rápido da pista. Então ele tinha chances reais de ou vencer a corrida ou chegar em segundo. Ou seja, a McLaren deveria ter feito dobradinha nessa corrida. Então, erro número 1, a McLaren não fez a parada dupla. Erro número 2, quando o Norris entrou no pit, ele parou meio metro ali além da marcação, onde os mecânicos já estão preparados ali para fazer o pit. Isso aí faz com que os mecânicos tenham que andar um pouquinho para o lado para fazer a troca. Isso aí também acabou fazendo com que ele perdesse um pouquinho de tempo. Além disso, vale lembrar que o Hamilton ele parou uma volta antes do Norris, ou seja, ele tentou ali o undercut. O Hamilton parou na volta ideal, o Norris ainda se manteve por mais uma volta. Então ele perdeu aí uns 2 segundos nessa volta a mais em relação ao Hamilton e perdeu mais 2 segundos nessa parada onde ele parou um pouquinho à frente da marcação no piso e aí fez com que a equipe demorasse aí mais tempo. Então só ele perdeu uns 4 segundos e tomou o undercut do Hamilton. Outro erro que para mim foi o principal, ou seja, aquele determinante para a McLaren perder a vitória foi o seguinte: na última parada a McLaren decidiu colocar o Norris com pneus macios. E olha só, a McLaren era a única das 3 equipes de ponta que tinha um pneu médio, que era o ideal para aquele momento. Por que o pneu médio era ideal em relação ao macio? Pelo seguinte, quando chove, o emborrachamento da pista, que dá mais gripe, ele acaba sendo lavado ali, então acaba tirando aquela borracha, ela que se deposita no asfalto, ela meio que perde um pouco essa borracha, ela lava a borracha. Quando para de chover e ela começa a secar, fica uma pista verde, que a gente chama. Então aquela pista sem emborrachamento que consome mais pneu. Então, porque o pneu macio, ele é mais mole, ele indo para uma pista verde, ele vai ser consumido mais rápido, então teoricamente o pneu macio é mais rápido no início, nas primeiras voltas do stint, mas ele fica mais lento no meio do stint e mais lento ainda no final. Com uma pista verde, esse tipo de situação ele se acentua, ou seja, você desgasta mais rápido, ele vai ser mais rápido por menos voltas ainda no início do stint. E foi o que aconteceu com o Norris. Norris ele foi mais rápido por poucas voltas, enquanto o Verstappen vinha lá de pneu duro, que o duro ele não precisava economizar nada, não precisava gerenciar nada, ele vinha dando pé à vontade. Por quê? Porque a curva de desempenho dele
é mais linear, ele tem um desempenho mais regular do início ao fim do stint, por muitas voltas. Então, na média, ele é mais rápido do que um pneu macio, naquele caso. Então, o pneu ideal para aquele trecho era o médio. A McLaren tinha um pneu médio tanto para o Norris quanto para o Piastri. O Piastri colocou o médio, mas o Norris, que estava ali mais próximo de encarar o Hamilton ali pela vitória, colocou o macio igual. Por que eles fizeram isso? Segundo o André Stella, disseram que foi para meio que perseguir o Hamilton, ou seja, o Hamilton colocou o macio, vai ter um desempenho bom no início e tal, então vamos colocar o macio para o Norris para ele poder atacar. Mas não foi isso que aconteceu. Por que, que o macio durou mais no carro do Hamilton e menos no carro do Norris? É sabido que a Mercedes ela tem um desempenho melhor quando está um clima frio ou em pistas que tem menos desgaste de pneu, como foi o Canadá. O Canadá foi frio, ou a Áustria também foi frio. Em climas frios, onde o desgaste de pneus é menor, a Mercedes se sobressai um pouquinho. Por quê? Porque ela tem muito grip mecânico. Então, como ela tem o chassi mais rígido, ela meio que exige mais dos pneus, então ela tem muito grip mecânico. Quando está muito quente, não tem um bom desempenho. Mas quando está muito frio, como foi o caso, né, acabou de chover, estava tá aquele clima mais friozinho, ela tem um desempenho melhor. Então, como ela consome menos pneus, ela por si só, pela natureza do carro, ela desgasta menos os pneus em relação até a McLaren e a própria Red Bull, ela conseguiu um bom gerenciamento de pneus por causa disso, né, da concepção do seu chassi. Esse foi um dos erros da McLaren. Para mim, o primordial é ter colocado o Norris, ao invés de pneu médio, colocaram ele com pneu macio. Se ele tivesse de médio, ele ia ter com certeza ritmo forte para atacar o Hamilton no final. E não teve por conta basicamente disso. Então, uma pena aí para a McLaren, que ela perdeu uma dobradinha potencial com os dois carros aí lutando pelo pódio, perdeu por conta desses erros somados de estratégia e decisões erradas, né? Claro que a decisão errada, o próprio Norris falou, não, a decisão normalmente ela não é da equipe, ela é em conjunto, até porque quando chove eu estou na pista, então a minha opinião é preponderante nesses casos. Claro que quando é clima seco, a equipe tem muito mais dados para analisar para tomar uma decisão mais correta. Então, normalmente o piloto ele acaba acatando. Mas em caso de chuva, como tudo muda muito rápido e quem sabe da condição em tempo real é o piloto, normalmente o piloto tem uma voz mais ativa nessa condição. Dava para ver aí o quanto o Norris ficou cabisbaixo, né? Triste no final mesmo, indo para o pódio, estava ali tristão, porque perdeu uma vitória certa e acabou pegando P3. E o Verstappen? Verstappen teve problemas no treino classificatório de sábado. O que aconteceu? Ele acabou indo para a brita também no Q1, quer dizer, tanto o Sérgio Pérez quanto ele foram para a brita na curva 1, então na saída da curva 1, o Pérez saiu para a brita, só que o Pérez ele tentou voltar para a pista, logo diretamente ele saiu para a brita, pegou uma faixinha de asfalto, tentou voltar para a pista, ele acabou virando o volante, travou a frente e rodou, se encaixou mais ainda na brita e ali ele ficou preso na caixa de brita. E dali ele não conseguiu voltar por si só, e o regulamento diz que se ele não consegue voltar por meios próprios, ele não pode ser empurrado. Quer dizer, se ele for empurrado, ele não pode voltar ao treino. Então, infelizmente, acabou o treino do Pérez ali. Mas e o Verstappen? Tanto o Verstappen quanto o Pérez, no treino classificatório de sábado, saíram da pista na curva 1. Dá para ver que a Red Bull normalmente ela coloca o mesmo acerto para os dois carros e o piloto não tem muita voz ativa em acerto, por quê? Porque é sempre a engenharia que fala, o melhor acerto é esse daqui, então vai lá, corre. O Max se vira, se adapta bem a qualquer acerto, já o Pérez tem tido dificuldades com isso, mas deu para ver que o quê? Os dois saíram no mesmo ponto, então o acerto estava bem próximo, aí, bem igual dos dois. Só que o Pérez, quando saiu, ele acabou tentando voltar rapidamente para a pista, então ele queria voltar ali no mesmo ponto que ele saiu, bem próximo, e virou muito volante, acabou travando a frente e rodou, foi para a brita, rodado, e aí ali ele ficou atolado. O regulamento diz que se ele conseguir voltar para a pista por meios próprios, ou seja, ele mesmo acelerando e voltar, tudo bem, vale, ele pode voltar para o treino. Se ele precisar da ajuda de algum comissário para empurrar, aí ele não pode mais voltar para o treino. Esse é o regulamento. Logo, ele não conseguiu voltar, acabou abandonando ali. E o Max, quando saiu no mesmo ponto, ele passou reto pela brita. Então ele decidiu não tentar voltar ali no mesmo ponto, decidiu passar reto para próximo da placa de publicidade. Tem ali uma faixa de asfalto, onde ele tem um grip melhor e voltou para a pista. Ele continuou no treino. E aí conseguiu fazer o Q1, Q2, Q3 completos, né? Já o Pérez não.
uma pena. Mas, na hora que o Max passou pela brita, a brita cascalho grosso, cascalho grande, acabou batendo no assoalho e quebrando algumas partes do assoalho. Então danificou o assoalho do Verstappen e fez com que ele perdesse cerca de 100 pontos na aerodinâmica, no grip aerodinâmico ali do assoalho. Isso aí fez com que a equipe tentasse trabalhar para corrigir ali entre o Q1 e o Q2, nos intervalos do Q1 para o Q2, do Q2 para o Q3, só que essas correções não ficaram 100%, mas eles conseguiram recuperar 20 pontos de aerodinâmica e de aderência aerodinâmica. Isso foi bom, não deixou com que ele conseguisse lutar pela pole position, mas ele conseguiu largar ali no pelotão na frente e fazer uma boa corrida. Segundo palavras dele mesmo, tanto a Red Bull quanto o próprio Max esperavam terminar a corrida entre P5 e P6. Era o que era possível em base aos dados que eles tinham, P5 ou P6. Porém, você vai me perguntar, como então que ele chegou em P2? Né? Ele chegou ali atrás do Hamilton em P2, com um ritmo forte, chegando no Hamilton, inclusive para passar o Hamilton, ou seja, mais uma, duas voltas, ele conseguiria estar brigando pela vitória e possivelmente passaria Lewis Hamilton. Como que isso aconteceu? Aconteceu devido, como eu falo, a Red Bull ela tem uma grande operação de corrida, uma operação de corrida quase que à perfeição. O que é a operação de corrida? Envolve desde a fábrica, o trabalho de simulador na fábrica, que ajuda também a equipe de pista durante o fim de semana de corrida, envolve a equipe de engenharia que trabalha no acerto mecânico, acerto de motor, todos os acertos do carro. Tem uma equipe de engenharia muito forte, tem também uma equipe de controle de corrida ali no pit wall muito forte, muito competente, com inclusive a Ana Schmitz, que é a estrategista-chefe. Ela também tem um grupo de apoio, né? Tem os engenheiros estrategistas que passam os dados para ela, e ela toma a decisão ali de quando parar nos boxes, o que fazer, né? Quanto leva o stint, tentar undercut, se proteger de undercut, e assim vai. Então, além disso, claro, a operação de pit stop, ou seja, a troca de pneus em si da Red Bull, é sempre a mais rápida do grid em quase todos os GPs. Isso também mostra uma força incrível. Com tudo isso funcionar pleno e mais o grande piloto que é Max Verstappen, tudo isso levou ele do P5, P6 esperado para um P2, né? Buscando ainda um P1. Então foi basicamente isso. Eles tiraram leite de pedra em base à forte operação de corrida, algo que outras equipes ainda não têm. Por exemplo, a McLaren. A McLaren tem um carro muito forte, talvez até no mesmo nível do Red Bull, ou melhor, em alguns casos, porém, ela não tem ainda uma operação de corrida muito forte, muito plena, 100% funcionando a pleno, azeitadinha tal, não tem ainda. Pode ser que chegue, mas ela ainda está ali uns 70% do que é a Red Bull. Já a Mercedes tem uma operação de corrida muito forte, mas o carro ainda não é tão forte quanto a McLaren. Então imagina, um carro da McLaren com a operação de corrida da Mercedes, ia partir para cima da Red Bull, ia ficar difícil aí tanto para Max Verstappen quanto para a equipe Red Bull como um todo. Infelizmente não temos. A Ferrari também está bem aquém na operação de corrida, mas quem sabe no futuro a gente possa ver aí 4 equipes com operação de corrida forte, com um carro muito forte, muito equilibrado, tanto a Red Bull quanto a McLaren, quanto a Mercedes, quanto a Ferrari brigando aí pelo título, pelo menos o de construtores. E para terminar a nossa análise, teve aí o George Russell, que fez a pole position no sábado, era um dos favoritos aí, inclusive para a vitória, já que o clima estava mais frio, como eu falei, o carro da Mercedes ele tem um desempenho melhor em clima frio, porque ele é um carro mais rígido, é um carro que ele abusa mais né, do pneu, ele extrai mais, coloca mais energia no pneu, é um carro que naquela condição tinha favoritismo para vencer a prova. Acredito sim que ele teria condições, porque no início da prova ele estava liderando ali, acabou sendo ultrapassado pelo Hamilton quando começou a pingar, ele não tinha referência, Hamilton tinha referência dele, acabou né, passando ele, mas depois houve aí o ritmo mais forte do Russell, inclusive ritmo mais forte do Russell na Mercedes em todo final de semana, inclusive em outros GPs também, né, nos treinos de GPs e qualifying, o George Russell tem se mostrado até mais consistente e rápido do que o Hamilton, não que Hamilton seja um inconsistente como o Pérez, não, nada a ver com isso. Ele também é muito consistente, mas ele tem ficado sempre um pouco abaixo do Russell. Então, muito provavelmente, teríamos aí uma dobradinha. Russell, Hamilton na corrida. Mas o inglês, o George, ele teve um problema mecânico, teve aí problema com a sua refrigeração, a refrigeração do seu motor, e a equipe pediu para ele abandonar, né? Parar nos boxes, recolher para abandonar. Uma grande pena
para ele. E eu quero aproveitar e convidar você para ser um membro aqui do canal, um membro aqui do YouTube, do nosso canal Kart F1 no YouTube. Assim você apoia o nosso trabalho e ainda tem acesso a vídeos exclusivos, inclusive com aulas de pilotagem de kart. Olha só que legal. Então, se você tem interesse em nos apoiar aqui, apoiar o nosso trabalho, fazer com que nós possamos cada vez mais, gravar mais vídeos e mais conteúdos para você sobre Fórmula 1, convido você para apoiar o nosso canal sendo membro. Isso é tudo por hoje aqui no F1 em Foco. Muito obrigado por sua companhia e te vejo no próximo vídeo. Você é fã de Fórmula 1 e gosta de correr de kart? Aprenda a pilotar de forma competitiva e a participar de campeonatos disputando a vitória. Conheça o Kartflix, uma plataforma streaming de treinamento de pilotagem de kart com todos os cursos de pilotagem de Alexandre Odo e Christian Petkov. Por apenas R$ 29,90 por mês, você tem acesso a mais de 150 títulos criados para você se tornar um piloto campeão de kart. Aproveite a promoção de 7 dias grátis para acessar 100% do conteúdo em kartflix.com.br.